Quando um foguete gigante é atingido por 2 raios em menos de 30 segundos, a impressão é de que o próprio universo está tentando impedir aquele lançamento. E se esse foguete estiver levando astronautas da NASA, cercados por milhões de quilos de força em tanques de combustível explosivo, qualquer erro mínimo pode virar tragédia em segundos. Dentro do módulo de comando, o painel se transforma em um pesadelo tecnológico. Todas as luzes de alerta se acendem ao mesmo tempo, e o sistema de navegação entra em colapso. Para quem está ali, preso naquele tubo metálico atravessando a atmosfera, a sensação é clara: alguma coisa deu muito errado. Ao mesmo tempo, o controle de missão em solo tenta decifrar dados que não fazem sentido. As leituras dos sistemas parecem ter sido chacoalhadas por uma mão invisível. É o tipo de situação que nenhum simulador consegue reproduzir, com um peso real de vidas em risco, e de toda a corrida espacial observando. Esse tipo de evento não ficou sozinho na história das missões espaciais. Fenômenos estranhos acompanham foguetes e sondas há décadas, e alguns deles nunca foram totalmente explicados. O mais estranho é que, estatisticamente, ser atingido por um raio em pleno lançamento já é raro. Levar 2 raios em sequência, com um foguete em movimento, beira o improvável. Mesmo em um universo cheio de fenômenos extremos, isso acendeu um alerta profundo em especialistas do clima e da física da atmosfera. E esse padrão de coincidência improvável volta a aparecer, bem longe da Terra. O comandante tem poucos segundos para decidir se aborta o lançamento ou segue em frente. Abortar pode salvar a tripulação, mas destruir a missão. Continuar significa apostar a vida da equipe em sistemas que ninguém entende direito naquele momento. Qualquer escolha ali teria consequências que ninguém conseguiria prever. A decisão é seguir. O foguete continua sua trajetória, a bordo de uma tempestade invisível de dúvidas e cálculos que ninguém teve tempo de revisar. Lá de baixo, engenheiros e cientistas cruzam dados e tentam responder a pergunta que ninguém quer ouvir em voz alta: será que essa nave ainda é segura? Quando a missão chega à órbita lunar, o clima de tensão muda de forma, mas não desaparece. Câmeras e sensores começam a registrar algo inesperado perto do módulo de comando. Objetos luminosos parecem girar ao redor da nave, mudando de posição como se executassem um estranho balé silencioso na escuridão do espaço profundo. A explicação oficial da NASA fala em detritos, fragmentos de isolamento térmico e partes soltas do próprio módulo. Seria lógico imaginar que pedaços de material refletindo a luz do Sol produzam efeitos estranhos na câmera. Mas, quando as imagens são estudadas em detalhe, a forma e o movimento desses objetos começam a incomodar até observadores acostumados com o caos do espaço sideral. Alguns desses pontos parecem mudar de brilho de forma repentina. Outros parecem seguir trajetórias que lembram órbitas em miniatura ao redor da nave. Em um ambiente dominado pela gravidade e pela física clássica, movimentos assim despertam uma pergunta inevitável: se eram fragmentos de isolamento, por que não se afastaram rapidamente, seguindo uma trajetória simples e previsível? Se eram partículas naturais, por que mantinham um padrão quase organizado em torno da nave? E se não eram nenhum dos dois, que tipo de fenômeno poderia produzir esse comportamento em pleno vácuo? O problema é que algo muito parecido aparece de novo. Anos depois, em outras missões, esse tipo de mistério alimenta a imaginação do público há décadas. Para muita gente, cada luz estranha e cada mancha nas imagens da NASA é um convite para teorias sobre vida extraterrestre, tecnologia secreta ou falhas que ninguém quer admitir. Quando a humanidade pousou um robô em Marte pela primeira vez, muita gente imaginou um momento solene, quase poético. Na prática, o que se viu foi um clima de nervos à flor da pele, como se cada cientista soubesse que um erro mínimo poderia transformar um sonho de décadas em sucata espalhada pelo solo marciano. O rover Curiosity foi lançado para explorar o planeta vermelho, buscar sinais de água antiga e entender se Marte já foi, em algum momento remoto, um lugar habitável. Depois de meses viajando pelo espaço sideral, ele precisava atravessar os chamados 7 minutos de terror, uma sequência de manobras automáticas em que ninguém, em solo, poderia interferir. Quando o pouso finalmente acontece,
o alívio toma conta da sala de controle. As primeiras imagens começam a chegar, em baixa resolução, cheias de poeira, como se Marte ainda estivesse decidindo se permitiria ser visto. E é justamente nesse momento de euforia que aparece algo que ninguém estava esperando. No horizonte, uma nuvem estranha parece flutuar sem se mexer. Logo depois, um ponto luminoso cruza a imagem em alta velocidade, como se algo estivesse atravessando o céu marciano e observando a chegada do robô terrestre. Em poucas horas, essas imagens começam a rodar o mundo, alimentando manchetes e teorias sobre objetos voadores não identificados em Marte. Se isso for real, muda tudo. Se não for, o problema é ainda maior. A explicação mais simples sugere que o ponto poderia ser uma das pequenas luas de Marte, Phobos ou Deimos, passando atrás da nuvem. Mas os especialistas que trabalharam diretamente com as câmeras do Curiosity notam que a direção, a velocidade e o brilho daquele ponto não batem com o comportamento normal dessas luas. Durante o pouso, o rover foi desacoplado de uma estrutura de grua aérea, um sistema complexo que ajudou a frear a descida antes de ser descartado. Uma possibilidade é que o que se vê na imagem seja o rastro da própria grua se afastando e explodindo ao colidir com o solo marciano, gerando a nuvem e o ponto brilhante. Seria como registrar, por acidente, a última respiração da nave que salvou o robô. Só que aqui surge um perigo que quase ninguém considera. As câmeras do Curiosity fizeram apenas algumas imagens estáticas naquele momento e não uma sequência de vídeo contínuo. Se só existem fotos isoladas, como algumas versões que circularam conseguiram mostrar um ponto se movendo em animação fluida, a resposta é simples e assustadora ao mesmo tempo. Qualquer pessoa com conhecimento básico de edição consegue pegar uma única imagem, duplicar, alterar o brilho de alguns pixels e montar um vídeo curto, em que um suposto objeto cruza o céu. O que o público enxerga como filmagem original de Marte pode ser, na verdade, o resultado da criatividade de alguém em frente a um computador. Um especialista em análise de imagens consegue demonstrar isso em poucos minutos, criando um objeto convincente passando atrás de um rover em um deserto da Terra. Quando reproduz a sequência editada, a diferença entre ficção e realidade se torna perigosamente pequena. Isso levanta uma questão importante para qualquer pessoa que consome conteúdo sobre o espaço sideral. Se é tão fácil manipular imagens de Marte, quantas das cenas que vemos nas redes sociais com supostos objetos voando perto de planetas e estações espaciais são realmente registros científicos? E quantas são apenas histórias bem contadas em forma de vídeo? Ao mesmo tempo, a NASA sobe todas as imagens brutas, quase em tempo real. Isso dá transparência, mas também abre espaço para que qualquer um baixe, edite, recorte e reconte a história da maneira que achar mais interessante. Entre a curiosidade científica legítima e o entretenimento puro, existe um ponto perigoso em que o mistério cresce rápido e o público precisa decidir em quem confiar, porque o que aconteceu com o Curiosity não foi um caso isolado. Outras missões registraram objetos estranhos, luzes improváveis e movimentos que parecem desafiar a intuição. E, em vários desses casos, a explicação técnica é apenas o começo da conversa, não o fim do mistério. Imagina estar flutuando em órbita baixa da Terra, olhando pela janela de uma nave espacial e de repente perceber que o vazio lá fora não está tão vazio assim. Pequenos pontos de luz começam a cruzar o campo de visão, mudando de direção como se tivessem vontade própria, bem acima da atmosfera, onde nada deveria voar desse jeito. Algumas das missões do ônibus espacial e da Estação Espacial Internacional registraram exatamente esse tipo de cena. As câmeras externas captaram objetos se movendo em trajetórias improváveis, acelerando e, em alguns casos, aparentemente fazendo curvas bruscas em pleno vácuo. Essas imagens rodaram o mundo, alimentando uma avalanche de teorias e perguntas. Se isso fosse inteligência, seria assustador. Mas se for só lixo, é pior. A explicação oficial fala em detritos e partículas de gelo. Quando o motor de manobra de uma nave dispara, ele pode soltar pequenos fragmentos congelados de água ou restos de material que ficam flutuando ali por perto. Sob a luz do sol, esses pedaços viram pontos brilhantes,
que parecem vivos nas filmagens. O problema é que em alguns vídeos, esses pontos parecem mudar de direção de forma repentina. Um objeto cruza a tela, desacelera, faz um movimento estranho e segue para outro lado, como se estivesse reagindo a algo invisível. Para a física clássica no vácuo, e longe de grandes fontes de gravidade, um movimento assim parece exigir algum tipo de força ativa. Um analista da NASA argumenta que os jatos de correção de atitude da nave podem empurrar não só o próprio veículo, mas também o gelo ao redor, dependendo de onde o fragmento está. Basta uma pequena mudança no fluxo de gases para que ele pareça fazer curva em relação à câmera. Em outras palavras, não é o ponto que é inteligente, é a nave que está mudando sutilmente de orientação. Mesmo assim, nem todo mundo fica satisfeito com essa resposta. Se você já viu cenas parecidas em filmes de ficção científica, com naves cruzando a órbita da Terra em silêncio, saiba que a realidade consegue ser ainda mais estranha. Ali não há trilha sonora, não há cortes dramáticos, só pontos de luz frios e silenciosos, deixando os observadores divididos entre aceitar a hipótese mais simples ou se perguntar se existe algo mais. Do ponto de vista da exploração espacial, o perigo mais imediato nem é encontrar um objeto inteligente. É justamente o contrário. Um pequeno fragmento de metal perdido na órbita da Terra pode atingir uma nave a velocidades altíssimas, causando danos graves em poucos milímetros de contato. Quanto mais a humanidade encheu o entorno do planeta com satélites, foguetes e pedaços de equipamentos, mais esse cenário de risco aumenta. Em um futuro não tão distante, a órbita pode ficar tão congestionada de destroços que novas missões se tornem extremamente perigosas. Seria como tentar atravessar uma rodovia em alta velocidade cheia de cacos de vidro e metal invisíveis. Esse tipo de ameaça muito concreta, misturado à sensação de que existem coisas lá em cima que ainda não entendemos, mantém vivo o fascínio pelos vídeos de objetos misteriosos no espaço sideral, entre o risco real do lixo espacial e a possibilidade de fenômenos ainda não explicados. O público encontra um terreno fértil para medo, curiosidade e teorias. Só que o problema fica ainda mais sério quando deixamos a órbita da Terra e olhamos para mundos lá fora que parecem seguros, mas podem destruir qualquer forma de vida em segundos. Quando os telescópios começaram a encontrar planetas fora do sistema solar, muita gente pensou na mesma coisa. Talvez lá fora exista um gêmeo da Terra, com mares, nuvens e quem sabe até cidades acesas na escuridão. Um desses mundos chamou a atenção de um jeito especial. Os dados indicavam a presença de metano em sua atmosfera, um gás que aqui está profundamente ligado à vida, à atividade biológica e geológica. Para completar, o céu desse exoplaneta parecia ser azul, como o nosso, mas os números contam outra história. Esse planeta está muito mais perto de sua estrela do que a Terra está do Sol, tão perto que as temperaturas chegam a cerca de 1000 graus Celsius, tanto no lado iluminado quanto no lado escuro. É como se você pegasse a Terra, aproximasse até quase encostar dentro do Sol e pedisse para alguém sobreviver lá. A química de uma atmosfera sob esse tipo de calor vira um pesadelo de física extrema. Moléculas são rasgadas, reconfiguradas e rearranjadas o tempo todo, criando assinaturas que lembram processos biológicos, mas nascem de pura violência térmica. O resultado é um mundo que, à primeira vista, parece um primo distante do nosso, com um céu azul e traços familiares, mas na prática é um inferno estável, onde qualquer astronauta, nave ou colônia humana seria destruída em instantes. Ainda assim, a ideia de vida não é totalmente descartada pelos mais ousados. Alguns cientistas especulam sobre formas de vida baseadas em química diferente da nossa, capazes de sobreviver em temperaturas e ambientes que hoje parecem impossíveis. Para o público, esse tipo de descoberta acende uma curiosidade diferente. A pergunta deixa de ser apenas se existe outra Terra e passa a ser quantos tipos de inferno cósmico existem lá fora, disfarçados de paraíso à primeira vista. É como olhar para uma foto perfeita de praia e descobrir que a água é ácido fervendo. Essa mistura de familiaridade e perigo absoluto é um dos motivos pelos quais o tema de exoplanetas domina tantos vídeos e debates sobre astronomia
e cosmologia. Os algoritmos de busca adoram essas palavras e as pessoas também. Agora imagina olhar para o topo de um planeta gigante e ver desenhado ali um símbolo geométrico perfeito que não deveria existir em um mar de gás no polo norte de Saturno. Existe um desenho que parece saído de uma animação de ficção científica, mas é dolorosamente real. Um hexágono quase perfeito, feito de nuvens, rodeia o topo do planeta como se alguém tivesse traçado um símbolo colossal na atmosfera de gás. Esse hexágono é tão grande que caberiam várias terras dentro dele, com folga. Ele foi visto pela primeira vez por uma sonda que passou pelo planeta décadas atrás, e na época, muitos acharam que podia ser algum tipo de artefato de imagem, um truque de iluminação ou simplesmente uma curiosidade passageira. Só que o que era para ser uma curiosidade rápida se transformou em um pesadelo para quem estuda o clima de outros mundos. Anos depois, outra nave observou novamente o polo de Saturno e encontrou o mesmo hexágono, praticamente no mesmo lugar, com a mesma forma. Não era um efeito rápido, não era um capricho de nuvem, era algo que se mantinha estável em escalas de tempo humanas. Na Terra, padrões atmosféricos grandes tendem a se desfazer com o tempo. Frentes frias se quebram, ciclones perdem força, jatos de vento mudam de direção. Em Saturno, porém, esse sistema em formato de hexágono desafia a ideia de caos total, como se houvesse alguma regra escondida organizando o fluxo de gases. Os cientistas oferecem uma explicação baseada em dinâmica de fluidos. Correntes de vento em diferentes velocidades, girando ao redor do polo, podem formar ondas estacionárias que se alinham em formas geométricas. Em laboratório, é possível replicar algo parecido com líquidos em recipientes giratórios. Mas uma coisa é ver esse efeito em uma bacia de água, outra é encará-lo em uma escala capaz de acomodar mundos inteiros dentro de suas bordas. Ali não estamos falando de centímetros, e sim de dezenas de milhares de quilômetros. A sensação é de que a atmosfera de Saturno guarda segredos de estabilidade e turbulência que ainda estamos longe de dominar completamente. Para quem observa de longe, esse hexágono é quase um símbolo. Ele parece uma marca gravada no topo de um dos planetas mais enigmáticos do Sistema Solar, como se o universo estivesse deixando um lembrete de que ainda não entendemos nem o clima de outros mundos. E se não entendemos a atmosfera de Saturno, o que dizer de fenômenos mais sutis espalhados pelo cosmos? Antes de seguir para o fechamento, vale amarrar um ponto importante. Quando aparece um fenômeno como o hexágono de Saturno, a atitude oficial é reconhecer a estranheza, propor modelos físicos e seguir investigando. Mas nem sempre a reação é tão aberta assim quando o assunto esbarra em temas sensíveis, como origem de tecnologias, decisões militares ou falhas históricas. Um exemplo que sempre volta à superfície é o recrutamento de cientistas de regimes sombrios do passado para trabalhar em programas de foguetes. Alguns desses especialistas atuaram diretamente em projetos que mais tarde deram origem a tecnologias usadas em missões espaciais. Esse passado é uma parte real da história, mas por muito tempo foi tratado com discreta distância. Quando esse tipo de tema aparece em vídeos sobre segredos da NASA, o público sente que está espiando pelos bastidores de uma instituição que gosta de mostrar apenas seu lado heróico e científico. A combinação de genialidade tecnológica com decisões éticas complicadas reforça a sensação de que nem tudo é tão claro quanto uma foto bonita de nebulosa. Outro ponto que mexe com a imaginação são as transmissões ao vivo da Estação Espacial Internacional. Em mais de uma ocasião, sinais foram cortados poucos segundos após o surgimento de objetos estranhos no quadro, o que bastou para muita gente acreditar em censura espacial. As explicações oficiais falam em perda de sinal, falhas técnicas e trocas de câmera. E isso sem dúvida acontece, mas o tempo de alguns cortes faz a suspeita ganhar força. Imagine assistir a Terra em tempo real, ver um ponto surgir no canto da tela e, no exato segundo em que tenta entender o que é, a imagem mudar para um quadro estático ou ficar totalmente azul. Quando somamos isso a relatos de gravações perdidas, como as fitas originais de algumas missões, o quadro fica ainda mais nebuloso. Não é preciso criar teorias absurdas para entender por que o público olha para essas lacunas com desconfiança. Em um mundo em que dados são ouro, qualquer ausência de informação
vira terreno fértil para mistério. Do lado de quem quer fazer conteúdo sério sobre espaço sideral, há um desafio constante. É preciso caminhar em uma linha muito fina entre explorar esse clima de segredo, que gera engajamento e curiosidade, e manter o compromisso com a realidade, com o que pode ser sustentado por evidências. Não se trata de negar mistérios, mas de reconhecer até onde a ciência consegue ir, e a partir de onde sobra apenas especulação. E aqui entra um ponto que assusta tanto quanto qualquer teoria conspiratória. Talvez os mistérios mais perigosos não sejam aqueles que alguém esconde de propósito em um cofre, mas os que simplesmente ainda não conseguimos interpretar direito. Fenômenos registrados, arquivados e catalogados, mas que ninguém percebeu serem sinais de algo muito maior. Porque enquanto a atenção do público se concentra em supostos arquivos secretos, o universo continua operando suas leis silenciosas, rearranjando atmosferas, detonando explosões cósmicas e espalhando radiação invisível em todas as direções. E alguns desses processos podem ter efeitos diretos sobre planetas habitáveis, civilizações tecnológicas e até sobre o futuro da humanidade, sem precisar de nenhuma reunião fechada para combinar um segredo. Talvez o maior erro seja procurar apenas segredos escondidos, quando o perigo sempre esteve à vista, nas leis do cosmos que ainda não entendemos direito. O espaço sideral costuma ser vendido como cenário de aventura e beleza, mas a verdade é que ele é, antes de tudo, um ambiente indiferente à vida humana. Quando você escuta expressões como mistérios do universo, segredos da NASA e anomalias espaciais, não está ouvindo nomes de filmes, e sim rótulos para coisas que a ciência ainda não conseguiu encaixar direito. Neste vídeo, a ideia foi justamente revisitar alguns desses casos, mostrar alguns dos mistérios espaciais mais desconfortáveis já registrados por missões reais, e entender por que, em muitos deles, o silêncio acaba falando mais alto do que qualquer comunicado oficial. A resposta curta para o tema é direta: sim. Existem fenômenos observados por naves, telescópios e astronautas que a própria NASA não consegue explicar completamente. Mas isso não significa uma conspiração cinematográfica, e sim algo talvez ainda mais inquietante. Significa que, mesmo com toda a tecnologia de exploração espacial e da cosmologia moderna, ainda estamos tateando no escuro em vários pontos críticos do cosmos. E aqui vem uma promessa importante. Se algum desses casos que você viu hoje parecia familiar, provavelmente foi a primeira vez que você o viu costurado assim, em sequência, como um mapa de pontos cegos da humanidade diante do universo. E isso pode mudar a forma como você enxerga cada imagem bonita de espaço sideral que aparecer na sua tela a partir de agora. Quando você olha para esses segredos da NASA, uma coisa fica clara: o verdadeiro medo não é só encontrar algo lá fora, mas perceber o quanto ainda estamos vulneráveis aqui embaixo. Cada anomalia sem resposta, cada fenômeno que desafia o que sabemos sobre física, clima espacial, buracos negros e planetas extremos é um lembrete de que a nossa civilização ainda é frágil, recente e cercada de riscos que mal começamos a mapear. A partir de agora, a pergunta deixa de ser apenas o que a NASA não explica e passa a ser o que acontece com uma espécie que brinca com tecnologia avançada em um universo tão perigoso. Talvez o maior mistério não esteja lá fora, mas no que acontece com civilizações como a nossa quando encaram esse cenário de frente. Então deixa aqui nos comentários qual desses mistérios espaciais mais mexeu com você e qual deles você acha que a NASA realmente não consegue explicar direito. Se algum caso te deu uma sensação estranha de perigo, conta qual foi e por quê. E se você tiver alguma experiência estranha, sonho recorrente com o espaço ou teoria própria, compartilha também. Às vezes, os melhores mistérios começam em perguntas que ninguém levou a sério. Se esse vídeo te deixou com mais perguntas do que respostas, é um bom sinal. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para continuar viajando por esses lados mais sombrios e científicos do universo. Tem muito mistério real do espaço sideral que ainda vamos explorar juntos. E se você quer dar o próximo passo nesse mergulho, o próximo vídeo é praticamente obrigatório. Nele, a pergunta é direta e perturbadora. E se o colapso da nossa própria civilização for a prova de que o chamado grande filtro é real, vamos falar de paradoxo de Fermi.
escala de Kardashev, projeções de colapso tecnológico por volta de 2040 e da possibilidade de que bilhões de mundos tenham feito exatamente o que podemos estar prestes a fazer agora. Porque se o grande filtro for real, ele não é só uma teoria cósmica elegante, é um relógio apontado direto para nossa época. Se quiser saber se estamos sozinhos, porque o universo é vazio, ou porque todas as civilizações se autodestruíram antes de conquistar as estrelas, clica nele assim que este vídeo acabar.